Reis, segundo livro, Reis 4, tá? Segundo livro de Reis 4. Se os irmãos puderem ficar de pé, tá? Para fazer a leitura, é apenas um versículo. Capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Bem, pode se assentar. Nesta passagem, um versículo apenas. O que nós podemos tirar de um versículo? Eu estudei, busquei um pouquinho essa passagem, e uma das coisas que me fizeram trazer essa passagem aqui foi que ela se identifica com nós. Por quê? Porque nós somos seminaristas, nós somos homens, mulheres que estamos aprendendo a palavra de Deus. E ela fala da morte de uma pessoa, filho dos profetas, que estudava com o profeta Eliseu, estudava com o profeta Elias, ao lado do profeta Eliseu, e depois o profeta Eliseu passou de estudante, passou de aprendiz para profeta. E esses filhos dos profetas, eles tinham mais ou menos um grupo de 50 profetas. Está lá no mesmo livro, capítulo 2, versículo 7, e no capítulo 2, versículo 16. Eram mais ou menos 50 pessoas, 50 homens estudantes da palavra ali, junto com Elias e depois com Eliseu. E é bem interessante, irmãos, que esse homem morreu. E se a gente for analisar, não tem nada de informação sobre ele. Inclusive Joséfo, um historiador, diz que era um profeta, Acabe, se eu não me engano, mas isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que ele morreu, e morreu com dívida. Morreu sem suprir a sua esposa, os seus filhos, porque não tinha nada naquela casa. Morreu, mas algo a gente pode pegar dessa passagem. E nos dias de hoje, talvez a gente pudesse dizer que esse homem estava em pecado, estava precisando se converter, porque morreu sem nada. Mas vamos dar uma olhada direitinho, um pouquinho da mulher que foi buscar ajuda a Eliseu, e a gente vai ver com que ela foi buscar ajuda a Eliseu. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes, a primeira expressão interessante é tu sabes. Ela poderia falar daquele marido, falar que ele era bom, falar que ele era uma pessoa que ajudava, que cooperava, mas ela não falou dele o que ela cria ou o que ela viu, mas ela falou dele o que Eliseu conhecia dele. Porque quando ela fala tu sabes, ela está colocando assim: tu conheceu meu marido. E tu sabes, sabe o que é isso? É testemunho. Aquele homem, ele dava testemunho. Ele dava testemunho no seu convívio. Porque ela não teria argumentos se ele não desse testemunho, ela não teria argumentos para com Eliseu. Mas ela já falou: tu sabes. E aí Paulo, eu me lembro um pouquinho das orientações de Paulo, né? Quando Paulo diz:
sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz assim também aos Gálatas, aos que me falam de mim, que não me perturbem, porque trago no corpo as marcas de Jesus Cristo, tanto do sofrimento quanto das atitudes da vida que Jesus Cristo queria que ele vivesse. Paulo trazia na sua vida. E esse homem, ela começa com esse argumento: tu sabes. Aí vem a segunda expressão, que o meu marido, o teu servo, temia ao Senhor. Olha que coisa interessante também. Aquele homem não tinha deixado nada para aquela mulher. E 2 filhos que ela tinha, ao ser cobrado a dívida que eles tinham ali, aqueles 2 filhos, além da perda do sentimento que ela tinha, a tristeza por saber que são filhos que ela amava, também era a única fonte de sustento daquela mulher. Porque se aqueles 2 filhos fossem tirados como escravo, ela, como viúva, não teria como mais ter sustento. Então, além da perda emocional, também teria a perda financeira, porque aqueles 2 filhos é que sustentariam aquela mulher. E quando ela chega sem nada, e ela coloca o argumento: tu sabes que ele temia. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aquele homem morreu, não se tem aqui informações de como ele morreu, por que ele morreu, mas se sabe que ele temeu ao Senhor até a morte. Se sabe que ela teve o temor do Senhor dele, porque ela poderia ter falado: tu sabes que eu temo a Deus. Mas ela não usou o temor dela como argumento. Ela usou o temor dele como argumento. E aí, o que tem a expressão aqui, ó? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Eliseu podia pegar 50 profetas, filhos dos profetas, ou do seu próprio bolso, e dizer: quanto é que você deve? Ah, devo tanto. Então vamos fazer vamos arrecadar aqui esse dinheiro e vamos pagar essa dívida. Eliseu podia pegar o seu prestígio, chamar esse credor e dizer: olha, eu sou profeta de Israel, anula essa dívida. Ele poderia ter feito várias coisas para ajudar aquela mulher. E aí também me reporta ao fato daquele homem que estava lá no templo de Formosa, quando João e Pedro foram à oração, e depois que ele argumentou alguma coisa, o que Pedro falou? Olha para nós. E a expressão diz assim: e ele olhou esperando receber alguma coisa. Ele estava esperando receber esmola. Talvez aquela mulher, quando foi aquele profeta, estava esperando receber alguma coisa, independente do que seja, uma ajuda financeira, ou uma influência, ou alguma coisa que resolvesse o seu problema. E por isso que Eliseu falou: o que eu hei de fazer? Mas aí sim entra a intervenção de Deus. E ele, com certeza, por ser um profeta de Deus, colocou aquela pergunta, que aí mais à frente diz: o que tu tens em casa? E ela disse que tem uma botija, um pouquinho de azeite. E através daquilo, da obediência dela, quando voltou para ali, para aquela casa, e fez aquele pedido, né, aos seus vizinhos, para que enchesse ali a botija, no caso, pegasse emprestado as botijas vazias, e foi enchendo, e viu o milagre acontecendo, a gente pode entender que Deus honrou aquele homem, honrou aquela mulher, que foi na hora certa pedir ajuda para a pessoa certa, mas honrou aquele homem,
porque ela argumentou em cima daquilo que ele viveu. Hoje, nós temos que argumentar assim em cima da vida de alguém que já morreu. Não é esse homem. Esse homem é um exemplo, como vários exemplos de homens que temeram a Deus. Mas existe um que está lá, principalmente relatado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, que ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, e servo até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou de tal maneira que não há outro nome, a não ser, não há outro nome maior, dado no céu, na terra ou embaixo da terra, a não ser o nome de Jesus. Ou seja, ele é o parâmetro. A vida de Jesus é o parâmetro, porque na morte de Jesus houve a recompensa, tanto para Jesus, que foi exaltado, quanto para nós, que temos ele para argumentar com Deus. Senhor, abençoa a minha vida, não porque eu mereço, não porque eu sou alguma coisa, não porque eu temo a Ti como Tu queres, mas porque Jesus fez isso tudo e morreu por mim. E hoje eu posso falar em nome de Jesus: abençoa a minha vida, como o profeta abençoou a vida daquela mulher através do temor daquele homem. Hoje nós podemos ser abençoados através da obediência de Jesus. O nome dessa pregação, eu não falei antes, que eu queria argumentar por que eu tinha colocado esse título. Quando a vida fala mais alto do que a morte. A vida daquele homem que não deixou dinheiro, não deixou bem, não deixou nada. Deixou uma casa sem nada. Mas deixou uma herança grandiosa a ponto de dela argumentar com o profeta. Tu sabes, não sou eu que estou dizendo, tu sabes, porque ele viveu contigo. E você conhecia ele, ele é filho dos profetas da mesma forma. Tu sabes que ele temia Deus, ele não brincava de cristão, ele não brincava de filhos de profetas. Eu creio que você também não está brincando de seminarista. Eu creio que você também não está brincando de estudante. Você é alguém que passa luta, passa dificuldade, passa muitas, mas tema a Deus até o fim, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Tem 2 minutinhos aí, eu agradeço a todos.